pequei. E agora? O que fazer após pecar? O que fazer após cair no erro? Por que que é tão importante que a gente não fuja de Deus nesse momento? Por que que é tão importante a gente correr para os braços do Senhor, principalmente nesse momento? Claro, a gente entende que o ideal seria não cair, mas isso é impossível. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então o Senhor ele já sabia que nós iríamos cair, o Senhor já sabia que nós somos de fato pecadores, miseráveis, mas também é importante a gente lembrar que o pecado na vida daquele que crê, ele é um tropeço e não um projeto. Nós não maquinamos o mal, nós não nos preparamos para pecar, e sim é um tropeço. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui e te tranquilizar que Deus, ele não é um velho raivoso que está esperando você pecar e tá aqui, ó, só olhando você pecar para na hora que você pecar ele jogar um trovão lá do céu e te matar. Não, não é isso. Deus, ele já tem todos os dias da sua vida escrito. Ele já sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. E melhor, ele já sabia que você ia pecar antes mesmo de você nascer. E Deus, ele prova o seu amor comigo e com você, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é aquela história. Nós não casaríamos com alguém que nós saberíamos que iríamos nos trair. Mas Deus, ele morreu por nós, sendo nós traidores, sendo nós inimigos. E isso é graça, é o favor imerecido. Nós nunca poderemos retribuir, pois é um amor que nós nunca conseguiremos compreender, pois é um amor tão grande que Deus ele envia o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós possamos ser salvos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E teve um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, e ele caiu num pecado, um pecado gravíssimo. Davi caiu num adultério e num assassinato. Só que aí, como é que um homem que caiu num adultério e num assassinato, ele é um homem segundo o coração de Deus? Como é que Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele? Isso prova que Deus, ele não vai nos medir pelo pecado, porque ele já sabia que nós iríamos cometer. Mas o que Deus olha? O coração, porque nós estamos sim sujeitos à queda, nós estamos sim sujeitos ao pecado, desde que isso não seja o nosso foco, que isso não seja o nosso projeto de vida. Davi, ele tropeçou. Davi, ele era um homem que amava Deus e que servia a Deus de verdade, com todo o seu coração. E eu acho muito legal, porque Davi, ele quando cai, ele escreve uns salmos que eu amo esses salmos. É um dos meus salmos preferidos, que é o Salmo 51. Então, se você caiu no pecado, se você chegou aqui porque está enfrentando um pecado e caiu, eu aconselho grandemente, leia muito o Salmo 51 e preste atenção em cada palavra. A gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Salmo 51, versículo 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui eu entendo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu começo a entender. Primeiro porque Davi ele não dá desculpa. Ele não dá desculpa pro pecado dele. Ele fala: Senhor, eu pequei, eu errei, eu pequei contra ti, Senhor. Contra ti eu fiz o mal, Pai. Mas compadece-te de mim, Senhor. Eu clamo pela tua misericórdia. Porque Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso, que Deus era um Deus que ama, que ele também é um Deus justo e que ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. E ao decorrer dos salmos, Davi ele fala: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então isso me ensina que ao pecar, quando Davi percebe que ele errou, ele sai correndo para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, não tira de mim o que é mais precioso na minha vida. E o que era mais precioso na vida de Davi não era o reino,
não era Betseba, não era as outras mulheres, não era o seu dinheiro, não era o seu poder ou a sua influência, a sua fama. O que era mais precioso, o que Davi clama, e ele clama, eu creio que com lágrimas pedindo para Deus, é que não fosse retirado o Espírito Santo dele, que não fosse retirado a presença de Deus, pois ele sabia que sem a presença de Deus, ele já não seria mais nada, ele estaria totalmente perdido, que não haveria mais esperança. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre o pior castigo de Deus nessa terra. E o pior castigo de Deus nessa terra não é sobre quem cometeu um adultério, sobre quem cometeu um assassinato. O pior castigo de Deus nessa terra é quem conheceu a Deus, quem desprezou a Deus, sabia o que Deus era e aí preferiu a mentira em vez da verdade. E aí Deus os entregou aos seus próprios desejos. Davi sabia que se o Espírito Santo dele fosse retirado, ele seria entregue aos próprios desejos. E aí, a gente entregue aos nossos próprios desejos, quão pouco nós duraríamos, porque nós cometeríamos toda a imoralidade possível, porque a nossa carne, ela é pecaminosa, mas nós não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. E Davi confessa a Deus, né? 1 João 1,9 diz para nós confessarmos os nossos pecados, que o Senhor, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Afinal, Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou o nosso preço. Então, quando a gente confessa para Jesus, nós somos justificados por Cristo. Claro, sempre lembrando que o pecado, ele é um tropeço. A gente não é libertino de, nossa, eu posso pecar à vontade porque Cristo vai me perdoar. Se você pensa isso, você não entendeu o amor de Jesus, você não entendeu o que é o Evangelho. E além de João falar para confessar a Deus, né, Tiago nos instrui a confessar uns aos outros para que haja cura. Então, Davi, ele foi alcançado por Natã, né? Ele conversou com Natã, mas Natã que chegou até ele. E é importante que a gente não guarde isso para nós. É importante falar para um irmão mais maduro na fé, para o seu pastor, para que ore com você, para que de fato você possa ficar mais tranquilo, que você possa junto ver como não cair de novo, né? Porque nós não queremos cair. Nós queremos andar uma vida séria com o Senhor, mas é inevitável que haja quedas, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas nós vamos buscar a santidade e querer ser melhor a cada dia para o Senhor, não porque isso vai fazer Ele nos amar mais, mas porque Ele me amou, porque eu fui amado, eu quero andar em santidade, eu quero andar com Cristo, eu não quero andar segundo os meus desejos. E o principal é crer no perdão de Jesus. Deus é um Deus misericordioso, Deus ele ama e Deus ele não rejeita um coração quebrantado, um coração arrependido, Deus não rejeita. Então se você pecou, se você caiu e você está arrependido, você está chorando aos pés do Senhor, saiba que você tem um Deus que perdoa. Lembra da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela quando pega, né? Na verdade, eles armam ali uma armadilha para pegar aquela mulher, e é engraçado que só ela foi julgada, o cara que estava com ela, que também era adúltero, esse não foi, então só aquela mulher foi julgada. O pessoal chega e quer apedrejar ela, e Jesus está ali tranquilo escrevendo na areia, e aí ele olha ali nos olhos dela e ele fala pro pessoal que quem não tiver pecado, olha, vocês todos, de quem não tiver pecado, aí vocês podem atirar a pedra nela. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali sai um por um, porque todos tinham pecado. Mas Jesus fica, e Jesus fala, mulher, vá e não peques mais. Outras traduções vão dizer assim, vá e não viva mais no pecado. E esse é um entendimento que eu tenho, que aquela mulher, ela é perdoada. Jesus olha nos olhos dela e ela é perdoada. Então nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus misericordioso e que ele perdoa, mas ele fala, vá, mas não viva no pecado, não peques mais, não continue pecando, porque não é isso que eu tenho para você, não é essa a minha vontade na sua vida. E o amor de Deus, ele nos constrange tanto que quando a gente peca, a gente fica com aquela sensação horrível, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E isso tudo é a prova que o Espírito Santo ele habita em nós. Agora, seria um problemão se nós conseguíssemos pecar em paz,
né? Aí isso sim seria um problemão. Então, se você pecou e está incomodado com isso, é porque o Espírito Santo está aí dentro de você e você pode ir para Deus confessar, confessar para um irmão, você pode ir para Deus chorar, falar: Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. Não dê desculpa, porque quem é bom em dar desculpa é ruim de arrependimento. Confesse ao Senhor, entregue a Ele. E nós temos um Deus que não rejeitará o coração que é quebrantado. Ele não rejeita aquele que se arrepende. Deus te abençoe.